Ela não percebeu o momento exato em que perdeu o controle da própria vida. Não houve um colapso repentino, nem um erro óbvio. Pelo contrário, tudo começou a melhorar. Ela se sentia mais confiante, mais viva, mais conectada a uma versão de si mesma que parecia finalmente fazer sentido. As pessoas notavam, comentavam, reagiam. E isso reforçava a certeza de que ela estava no caminho certo. Foi assim que o arquétipo entrou. Não como uma ameaça, mas como uma promessa silenciosa. A promessa de poder pessoal, magnetismo, presença. Ela não estava buscando dominar ninguém. Estava buscando se sentir inteira. E é exatamente por isso que não viu o perigo se aproximando. No início, a ativação parecia um despertar. A postura mudou. A voz ganhou firmeza. As decisões começaram a ser tomadas com mais convicção. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que tinha direção. Mas junto com essa sensação veio algo que ela não soube nomear. Uma necessidade crescente de sustentar aquele estado. Ela começou a perceber que, quando relaxava, algo escapava. Quando deixava de se observar, de se regular, de se ajustar, a sensação de poder diminuía. Isso não parecia um problema. Parecia disciplina. Parecia comprometimento com a própria evolução. Sem perceber, a ativação deixou de ser um estado interno e passou a ser um personagem funcional. Um personagem que precisava estar sempre presente, sempre atento, sempre no controle. E personagens não descansam. As relações começaram a mudar. Pessoas que antes se aproximavam com naturalidade agora reagiam com cautela. Algumas se afastaram. Outras passaram a girar em torno dela de forma instável, atraídas pela intensidade, mas incapazes de sustentar proximidade real. Ela interpretou isso como seleção natural. Como se estivesse finalmente filtrando quem merecia estar por perto. Mas, no fundo, algo não encaixava. Havia uma tensão constante no corpo. Uma sensação de alerta que não desaparecia nem nos momentos de silêncio. A mente estava sempre ocupada ajustando, calibrando, avaliando. O descanso vinha com culpa. A pausa vinha com medo. Ela começou a confundir controle com segurança. Acreditava que, se mantivesse o arquétipo ativo, nada sairia do eixo. Mas quanto mais tentava controlar, mais instável tudo ficava. Pequenas frustrações ganhavam proporções enormes. Críticas mínimas soavam como ameaças. A necessidade de estar no comando contaminava até as decisões mais simples. O mais perigoso é que, por fora, tudo parecia funcionar. Ela era vista como forte, decidida, magnética. Recebia validação. E validação anestesia a percepção interna. Faz o desconforto parecer um preço aceitável. O ponto de ruptura não veio como um colapso. Veio como uma pergunta silenciosa que começou a ecoar nos momentos de solidão. Quem eu sou quando não estou sustentando isso? Essa pergunta assustava mais do que qualquer perda externa. Ela tentou intensificar a ativação. Acreditou que talvez estivesse fazendo pouco. Que precisava aprofundar, ir mais fundo, se comprometer mais. Mas isso só aumentou a desconexão. Quanto mais buscava poder, mais distante ficava da própria espontaneidade. O arquétipo, que deveria ampliar sua identidade, começou a substituí-la. As escolhas já não vinham do sentir, mas da coerência com a imagem que precisava manter. Ela deixou de ouvir o corpo, de confiar na intuição. Tudo precisava passar pelo filtro do personagem ativado. Foi nesse ponto que ela percebeu que algo essencial havia sido perdido. Não foi uma perda visível. Foi uma perda de liberdade interna. A liberdade de errar, de mudar de ideia, de ser contraditória. Tudo isso parecia ameaçar a estrutura que havia sido construída. Ela havia ativado um arquétipo poderoso sem ter uma base interna sólida o suficiente para sustentá-lo. E quando um arquétipo é maior do que a estrutura psíquica que o abriga, ele domina. Não serve. Governa. O controle que ela acreditava ter conquistado era, na verdade, uma prisão sofisticada. Uma prisão onde ela precisava estar sempre no comando, sempre forte, sempre alinhada. Qualquer rachadura parecia perigosa. O corpo começou a cobrar. Insônia. Cansaço sem causa clara. Irritação constante. Mas ela interpretava tudo como resistência interna. Como algo a ser superado, não ouvido. Aos poucos, a vida foi ficando menor. As escolhas se tornaram mais rígidas. As relações mais frágeis. A alegria mais rara.
Mas abandonar o arquétipo parecia impossível. Porque abandonar significava encarar o vazio que ele havia encoberto. Ela não perdeu o controle da vida porque ativou um arquétipo. Ela perdeu o controle porque ativou a partir de um lugar de compensação, não de integração. Usou o arquétipo para preencher uma ausência interna que precisava de estrutura, não de intensidade. Existe uma diferença profunda entre ocupar poder e se agarrar a ele. Quando o poder é integrado, ele não exige vigilância constante. Quando é compensatório, ele cobra atenção o tempo todo. A virada começou quando ela parou de perguntar como manter o arquétipo ativo e começou a perguntar de onde vinha o medo de desligá-lo. Ela percebeu que o verdadeiro controle não estava em sustentar um estado elevado, mas em poder transitar entre estados sem se perder. Que força real não é rigidez, é flexibilidade interna. Esse entendimento não veio rápido, nem fácil. Porque exigiu desmontar uma identidade que havia sido construída com muito esforço. Mas foi nesse processo que ela começou a recuperar algo que havia perdido sem perceber: presença. O arquétipo deixou de ser um lugar de fuga e passou a ser um recurso. Algo que podia ser acessado sem engolir quem ela era. Sem substituir sua humanidade. Essa história não é sobre falha. É sobre consciência. Muitas pessoas ativam arquétipos poderosos sem perceber o custo psicológico oculto. Porque ninguém fala sobre isso. Só se fala sobre poder, magnetismo, transformação. Mas existe uma camada mais profunda. Uma camada que não cabe em um único vídeo. Eu deixei na descrição um material que aprofunda exatamente esse ponto, para quem percebeu que força sem estrutura sempre cobra um preço. No final, a pergunta que fica é simples e incômoda. O arquétipo que você ativou está a serviço da sua vida, ou a sua vida está a serviço dele?